Rapaz, não tem nada a ver com a gente, mas tem. E não foi intencional isso aqui, mas o Inter tomou um chapeuzinho vermelho, no final das contas. E o pior é que não foi, eu só ia começar com uma brincadeira aqui, mas acabou escalando pra melhor. O Inter tomou um chapéu por Nicão, e você fala, Gabriel, mas o que tem a ver isso com o Fluminense? O Fluminense nem queria Nicão e tal. Mas isso explica muito sobre a negociação com o Ricardo Goulart, entre Fluminense e Ricardo Goulart. Eu fui até apurar algumas informações depois para poder voltar nesse assunto, né, de certa forma, mas fica bom de esclarecimentos. Mas mais do que isso, tem notícia sobre Nino, que aparentemente o Tigres não volta, né? O Fluminense bateu a porta na cara, reclamou com o Tigre e o Tigres não voltou. E informação aqui do canal sobre o destino de Marlon, depois de uma declaração de Mário Bittencourt ontem na live. Ficou todo mundo, quem tava aqui na live principalmente, depois até comentei com o Fio que não tava aqui na live, ficou surpreso com uma declaração dele que dava um indício. A gente foi apurar e vai trazer informação aqui. É isso, beleza? Vamos embora então pro giro de notícias? Vambora. Se você não me conhece, eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal Raiz Tricolor e a 1xBet patrocina esse vídeo aqui do Raiz Tricolor, uma casa de apostas. A gente tá fazendo um negócio muito legal lá no canal 20, que vale a pena você participar também, que é assistir os jogos da Copinha do Fluminense, segunda-feira 3h15, por exemplo, tem outro jogo, e fazendo apostas ao vivo. Ontem, por exemplo, a gente conseguiu aumentar, a gente tá fazendo com valores pequenos, que é como eu sempre falo, pra você brincar e tal, você vai lá, faz um depósito, cria uma conta, em 30 segundos você consegue criar uma conta, num clique só, você clica rapidinho e faz aqui na descrição. E a gente tá apostando ali ao vivo. Ontem, por exemplo, a gente começou com R$17, chegou a cair pra 9, mas terminou com 19. E seriam 22 se o Fio não fizesse uma aposta maluca lá no final. Enfim, faz aqui o seu cadastro, que o link tá na descrição, e vem acompanhar com a gente segunda-feira lá no canal 20. Começando por Nino. Final da notícia, né? Chegamos ao fim, Nino não vai de fato pro México, a gente já tinha trazido notícias aqui, já tinha saído notícias com o Vitor Lessa, depois com a gente aqui, com o Globoesporte.com, e ontem Mário Bittencourt na coletiva deu ali alguns detalhes sobre a reta final da negociação. Fato é que o Diário AS do México noticiou que, numa matéria do Edgar Martínez, de que o Tigres não fará uma contraproposta ao Fluminense por Nino Mota. Lá fora ele é Nino Mota. O zagueiro, enfim, tinha até aceitado ir lá pro Tigres, mas também aceitou ficar no elenco do Fluminense. E o Fluminense esperava uma proposta melhor do Tigres, mas isso não aconteceu, não acontecerá, pelo menos segundo o jornal lá do México. Com isso, o Fluminense terá Nino na sua programação normal dentro deste ano, ou então, se chegar uma outra proposta, haverá uma nova conversa. Enfim, próxima notícia. Assunto Nino encerrado. E aí agora a gente começa a falar, são duas notícias aqui, na verdade, importantes, mas primeiro a gente vai falar um pouco sobre Ricardo Goulart. Gabriel, Ricardo Goulart tá vindo pro Fluminense, mudou tudo? Não vai fechar com o Santos mesmo, tá? Aparentemente tá engatilhado por lá. Mas a notícia que eu comecei brincando aqui sobre o chapéu vermelho que o Inter tomou e etc. do São Paulo, de respeito a uma notícia que chama a nossa atenção. Nicão, jogador que era do Atlético Paranaense, fechando com o São Paulo, depois de estar tudo certo com o Internacional. Eu até, enfim, dentro da apuração, chegou a ter isso aqui, ó. Vou botar aí na tela pra vocês darem uma olhada. Imagem já de página, tipo, pra apresentar Nicão, ó, a apresentação tá pronta aí, ó. Vou botar aí essa Internacional Timeline, ó. Já tinha coisa de Nicão com a camisa do Internacional e tal. Pois bem, o que aconteceu e por que isso envolve o Fluminense? Segundo uma notícia do Globoesporte.com, Paulo Pitombeira, que é empresário de Nicão, comunicou ao Internacional nessa manhã de que Nicão, o negócio estava sendo desfeito e ele ia jogar no São Paulo. Beleza. Isso, o Internacional falava que tinha um acordo verbal, que enfim estava já fazendo o contrato para poder ser assinado, etc. E do nada houve essa mudança. Por que isso interessa a gente? Porque esse nome já foi falado algumas vezes aqui no canal. Paulo Pitombeira. Eu acordei com essa notícia, falei, pô, Nicão foi pra lá e tal, que eu fui ver o negócio do Patrick, né? Esse Patrick de fato tinha alguma coisa. E esse nome saiu aqui, porque ele é um empresário e era quem tava tocando as negociações com o Fluminense e com o Santos, de Ricardo Goulart.
E aí, enfim, eu cheguei até essa página Internacional Timeline, ele jogando no Twitter, e eles fizeram até uma outra publicação que me chamou a atenção, que foi essa daqui. Ó, vou botar aí na tela. Paulo Pitombeira, empresário, travou 2 contratações de clubes brasileiros com seus jogadores, Nicão pro Internacional e Ricardo Goulart com o Fluminense. As 2 negociações não se concretizaram pelo mesmo motivo. O empresário colocou o seu interesse à frente da negociação. Eu falei, pera lá. O Internacional Timeline eu não conheço, mas não é uma página que dá pra gente confiar em informação 100%. Não conheço, né? Não é de jornalista e tal. Então isso aqui tinha que ser informação de algum repórter. Ok. Fui procurar de qual repórter seria essa informação e se alguém ia confirmar. Olha a notícia aqui da ESPN Brasil que acabou de sair. Tem um título aqui, né? Por que Inter e Nicão romperam de última hora e o jogador ficou livre para o São Paulo? Olha a notícia. Blá, 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 que foi a divergência, ó. Mas o que aconteceu? Qual foi a divergência que fez? A questão foi financeira. ESPN Brasil, a matéria é da Bibiana Bolson e Jean Santos, apurou que o Internacional ficou muito incomodado com o pedido feito pelo agente do atleta de 29 anos, Paulo Pitombeira, que em um espaço curtíssimo de tempo subiu de 2 milhões para 4 milhões as luvas que receberia pelo negócio. 4 milhões. Por isso que eu sempre falo, o jogador veio de graça. E as luvas? O jogador não vem de graça, meu amigo. Hoje em dia, jogador, como o passe fica com ele quando acaba o contrato, né? O passe, o direito federativo fica com ele, na teoria, ele cobra pela transferência. Você acha que Marcos Paulo foi de graça pro Atlético de Madrid? Não foi, não. O Atlético pagou a Marcos Paulo e é o empresário. O time colorado considerou chocante a solicitação do dobro do valor que havia combinado de pagar inicialmente, decidiu encerrar qualquer tratativa, não abrindo sequer a possibilidade de conversar sobre. Ou seja, ao todo, se aceitasse bancar o novo pedido, o Clube Gaúcho teria que desembolsar cerca de 10 milhões. Entre luvas para Nicão e seu agente, salários do atleta, ficou livre no mercado. Ou seja, Nicão tá livre, mas custa 10 milhões. Cortou em um pedacinho, né, da matéria. Paulo Pitombeira não atendeu ligações, e mensagem de reportagem que será atualizada caso ele dê qualquer retorno. No momento não foi atualizada. E aí a gente vem para detalhes sobre a negociação do Ricardo Goulart com o Fluminense. Por quê? Porque recebi lá no grupo dos padrinhos esse print aqui nessa semana, enfim, nessa sexta-feira. Tá aí, ó, na tela. Fluminense ofereceu, do Santos da Opressão, não conheço o dono da página, enfim. O Fluminense ofereceu 800 mil pro Goulart, o Santos ofereceu 500 mais ações em marketing. O Goulart não confiou que o Fluminense podia pagar, mas confiou no Santos. A confiabilidade no mercado voltou. O Rueda está trabalhando aí a coisa deles lá, né? O Dracena foi excelente nessa negociação. Essa informação de Goulart não confiar no Fluminense, o André Hernan chegou a mencionar isso rapidamente e tal, ficou até um negócio um pouco mais complicado. Eu vou botar o vídeo aqui, o trechinho do vídeo no Sport TV. Vou botar o vídeo aí, obrigado a Daniel Alexandre, que foi quem me mandou esse cortezinho aí numa live anteriormente, lá do Canal 20. Vamos acompanhar aqui só a fala do André Hernan, que é o repórter que inclusive estava trazendo várias informações sobre a entrevista, a ida de Ricardo Goulart. Ouve aí só. Pelo nível quem precisa mais de quem ali? Eu acho que o Santos precisa muito mais do Goulart. O projeto do Santos do hoje era bom pra ele, por exemplo. Eu achava um negócio interessante. Um time que está sendo montado para Libertadores, com vários caras chegando, assim. O que melou no Fluminense? Foi valor? Não, assim, o que eu tenho de informação é que não chegou, eles não chegaram a um acordo e assim, o Ricardo Goulart não teve a segurança da questão financeira. Que ele ia receber. Pouco disso. Não, porque eu não sei de onde tá surgindo todo o dinheiro do Fluminense também. Aí entra aquele debate que a gente já fez vídeo aqui no canal algumas vezes e tal, enfim, sobre dinheiro do Fluminense, mas o importante é segurança de receber. Não necessariamente a apuração do André Hernan ali estava errada. Segurança de que não ia receber 4 milhões em luvas. E não só isso, não só esse detalhe sobre a negociação do Ricardo Goulart no sentido de um jogador que vai receber luvas, etc. Há também a notícia de que o Santos estaria pagando pela primeira vez dentro dessa gestão e etc. E aqui a gente pode ver isso daqui, por exemplo, nessa informação do Lucas Musetti, que é repórter do UOL lá em Santos, ó. Paulo Pitombeira, ele comentando, né, sobre a negociação e deixando claro uma coisa aqui, ó.
O Peixe liberou pela primeira vez na gestão Rueda comissão a empresário por um reforço. E aí depois ele coloca até um outro ponto que é o Pitombeira é empresário de Fábio Carilli, ou seja, obviamente teria ele também uma vantagem pro Santos nessa negociação. Um outro ponto que eu coloco é esse daqui também, aí assim, é óbvio que a torcida do Santos tá empolgada, isso é normal de toda a torcida, e zero bronca com a torcida do Santos aqui nisso. Mas é normal que nessas negociações a torcida do Santos ficar agora tirando sarro com a do Fluminense, conseguimos Goulart, etc. E gerar a fake news. Interessante porque, por exemplo, o fator de 800 mil de salário não procede por causa disso daqui, ó. Fizeram até esse print lá no grupo lá dos padrinhos, né? Santos avança e fica perto de Natan, fechou com o Fluminense. Germancano está acertado com o Santos, fechou com o Fluminense. Santos negocia a contratação de Bigode, fechou com o Fluminense. Então é óbvio que o ego tá ferido nessas questões também, né? E pra fechar, a informação, né, que eu falei que fui apurar e tal, pra tentar saber detalhes desse contrato de Ricardo Goulart com o Fluminense. Vamos lá. O empresário forçou algumas notícias e o leilão com o Fluminense. Porque a proposta do Fluminense, a proposta feita pelo Fluminense para Ricardo Goulart, para poder fechar com o jogador, era de R$500 mil por mês. 300 mil de CLT e 200 mil de direitos de imagem, porque é o máximo que a lei permite essa divisão 60-40, né? 60% de CLT, 40% de direitos de imagem. Ou seja, seria de 500 mil. Isso são detalhes da proposta do Fluminense com o Ricardo Goulart. A única diferença, o Santos ofereceu a mesma coisa, só que a única diferença é que o Santos incluiu alguns outros percentuais ali que poderiam acontecer, como produtos de marketing, fan token, etc. O Fluminense que pulou fora da negociação, tem esse detalhe aí também, né? Por mais que Ricardo Goulart, na notícia do André Hernan, tenha falado sobre a saída de Goulart da negociação, o Fluminense pulou fora dessa negociação, e aquela resposta do Mário Bittencourt lá de questão de montar elenco rápido, etc., a gente viu que depois, na verdade, não era só uma justificativa também para não pegar mal no mercado, né? Porque o Fluminense, por exemplo, segurou muito mais para poder fazer a contratação de Germancano e demorou também mais para contratar Natan mais de uma semana depois. A notícia de 800 mil no Fluminense, como eu falei, não procede, por quê? Assim, joga no Google, experimenta. Nenhum repórter ou canal confirma isso, não tem um nome lá, ó. Caio Bloch não tá mais no UOL, né? Mas era Caio Bloch no UOL, Thiago Lima no GE, Paulo Brito no Netflu, Pedro Rangel, Saudações Tricolores, aí me incluo nessa também. Enfim, você não tem nenhum jornalista, Marcelo Neves do Globo, Luiz Assalance, você tem vários ali dos que cobrem o Fluminense, enfim, vou parar de citar por aqui, mas tem muito mais. Nenhum deles botou 800 mil, tá sempre como informação, e da onde que veio essa informação que eu fui fazendo pesquisa reversa? Porque era uma especulação de que a notícia, aí sim notícia lá atrás, que o Fluminense pagaria isso a Daniel Alves, usaria esse mesmo valor para Ricardo Goulart. Usaria aquele espaço na folha para Ricardo Goulart. E aí convencionou de que era 800 mil. Mas, na verdade, o Fluminense estaria usando parte daquele valor, que estaria aberto na folha salarial, por causa dos... Mas não necessariamente usaria tudo, né? O staff gostou desse boato de 800 mil, né? O staff de Ricardo Goulart, porque pressiona o Santos a pagar mais, obviamente, né? Santos deve fechar com o Ricardo Goulart, enfim, é informação sobre o Fábio Carilli que eu já falei aqui. Então, isso são detalhes que eu apurei, as informações que eu consegui sobre a negociação do Fluminense com o Ricardo Goulart. Agora vamos falar de Marlon. Notícia também. Ontem, Mário Bittencourt deu entrevista coletiva e quem estava ao vivo aqui no Raiz Tricolor viu o susto que eu tomei na hora desta declaração aqui, ó, quando ele falava sobre Cristiano, sobre a contratação de Cristiano. O Dávia fez. Você quer o jogador? Paga para tirar ele agora, senão você espera 6 meses. A gente não tem como ficar com um lateral só, esperar 6 meses em razão do que o departamento de scout... Você não percebeu? Olha essa partezinha aqui da declaração. Ó. 6 meses em razão ficar com um lateral só, esperar como ficar com um lateral só, esperar... A gente não tem como ficar com um lateral só. Na hora eu falei, um lateral só, mas não trouxe o Pineda? Porque Danilo Barcelos, a gente sabe que tá meio que ali numa lista de que deve ter... Estão tentando achar um empréstimo, uma coisa. No Fluminense não conta muito com o Danilo Barcelos pra esse ano. Mas tinha Pineda, Cristiano. Tá chegando pra não ficar com um lateral só. Mas tem Pineda e tem Marlon. Quem que vai? Pineda veio pra direita? Não é isso. Marlon. Fui tentar apurar o que aconteceu de fato, né? Não é Pineda veio pra direita. Mas Marlon
há sim uma grande possibilidade de Marlon deixar o Fluminense nesta janela ainda. O Fluminense espera uma proposta pelo jogador e o staff de Marlon, inclusive, também já possui uma proposta de cerca de 800 mil euros pelo jogador. Vamos lembrar, Marlon tinha um empréstimo lá para a Turquia, né? Ele, depois que saiu do Boa Vista, foi para a Turquia. Nesse empréstimo tinha uma opção de compra de cerca de 1 milhão e 200 mil euros, que não foi exercida pelo clube da Turquia. Ele voltou e o Fluminense, enfim, utilizou, jogou no final do ano, etc. Mas é um jogador novo que foi comprado lá atrás, depois eu vou explicar mais a divisão ali do Fluminense, enquanto que ele ficaria dessa proposta. Mas, internamente, o Fluminense não pretende aceitar essa proposta de 800 mil euros. Quer fazer o valor chegar a contraproposta, né, feita pelo Fluminense era de 1 milhão de euros. Parece quase nada, mas querendo ou não, essa diferençazinha aí, meu amigo, em reais sobe. Porque 1 milhão de euros vai bater ele praticamente hoje, tá na conversão 6 milhões e meio de reais. 800 mil euros já dá aquela caída de quase 1 milhão de reais nessa conta. Então assim, o Fluminense aceitaria 1 milhão de euros por Marlon, pelo menos foi essa contraproposta que o Fluminense está disposto a fazer. Só que qual que é a diferença? É que o Fluminense não fez uma contraproposta, que a proposta não chegou. Não chegou efetivamente proposta ainda no Fluminense por Marlon. Só uma sondagem ao clube. E o empresário deve trazer essa proposta ao longo dessa semana de 800 mil euros e para o Fluminense fazer a contraproposta. O clube eu não consegui apurar qual é. Sabe que não é clube brasileiro. Não se sabe ainda nessa divisão se o Fluminense vai fazer a mesma coisa com o Criciúma. Por quê? Marlon foi comprado, o Fluminense pegou emprestado em 2017, no meio, ele com o Abel Braga, por sinal, o Abel Braga até gosta do jogador, enfim, mas não é um dos preferidos, por exemplo, né, pra posição, mas gosta, foi com o Abel que Marlon chegou, você vai lembrar em 2017 com o Léo Pelé ali pela lateral esquerda. O Fluminense no empréstimo pagou cerca de 350 mil reais, as notícias da época, e ficou com 20% do jogador. Depois renovou o empréstimo ao longo de 2018 e ao final de 2018 efetuou a compra de Marlon. Essa notícia acabou saindo até essa informação saiu no balanço, o valor. O Fluminense efetuou a compra de mais 30% do jogador por 2 milhões de reais, que era um valor que estava no contrato, né? Tava ali como opção de compra. Ou seja, qual o cenário? O Fluminense pagou 2 milhões e 300 mil reais ao longo do tempo em Marlon por 50% dele. Os outros 50% pertencem ao Criciúma e vamos para mais uma novela de Fluminense negocia com o Criciúma. Não sei se o Fluminense, neste caso, tentará conseguir um valor maior pelo seu percentual de Marlon dentro dessa proposta. A proposta chegando, porque tudo tem um caminho, né? A proposta chega, o Fluminense avisa o Criciúma sobre o valor e a negociação. Também não tenho a informação se esse 1 milhão de euros é só pela parte do Fluminense, mas eu acredito que não seja. Então assim, resumindo o negócio Marlon, foi comprado 50% de Marlon ao longo do tempo por 2 milhões e 350 mil de reais do Fluminense, 50% de Marlon. Os outros 50% pertencem ao Criciúma. Aguarda-se em Laranjeiras, não sei se Laranjeiras ou na Barra hoje em dia, mas enfim, tanto faz. O staff do jogador diz que houve uma sondagem e está para trazer uma proposta ao longo dessa semana de 800 mil euros. Internamente no Fluminense, acredita-se que uma contraproposta de 1 milhão de euros, o Fluminense fecha o negócio. Então, 1 milhão de euros, que hoje é 6 milhões e meio de reais, se o valor for dividido igualmente, são ali cerca de 3 milhões e 200 mil reais para cada time. O Fluminense ainda teria um lucro com o Marlon, que para mim é um desespero isso. Se contar isso pro Gabriel de 2019 ali, ele ficaria abismado ainda, surpreso. Mas não sei ainda se o Fluminense vai tentar a mesma forma no mercado de, por ter o direito da negociação nas mãos, forçar com o Criciúma uma divisão 60-40, 70-30 por esse valor. Isso eu não sei. Tá aí a informação, então o Fluminense deve ficar com, de fato, 2 laterais esquerdos ao longo do ano, talvez contando com alguns da base também para compor o elenco, já que Danilo Barcelos, eu vou gravar um outro vídeo sobre isso, sobre Barca saindo do Fluminense, mas no caso de Marlon, há a possibilidade sim da saída do jogador nesta semana ainda. É isso, sábado tá pronto aí o sábado, videozinho grande no sábado. Até a próxima, valeu.